Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do programa Conversando com Quem Faz. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber o professor Rodrigo Félix, que é psicólogo com mais de 20 anos de experiência em clínica. E desde já, professor Rodrigo, agradecemos a sua aceitação do nosso convite e a sua participação no canal Psi TV BSB, o canal da psicologia brasileira. Eu abro agora para o senhor dar o seu bom dia aos nossos espectadores e começarmos a nossa conversa. Obrigado, Ivo. Bom dia. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante isso. As pessoas precisam ter mais acesso à psicologia, conhecer mais os profissionais de psicologia, a forma deles trabalharem. Eu acho que você está dando um pontapé muito legal nisso aí. Eu acho que vai ser muito bom. E é um prazer estar aqui. É legal estar falando sobre o que a gente gosta de fazer, é sempre muito bacana, né? Então, bom dia a todos e vamos lá tentar falar um pouquinho sobre análise de comportamento, né? Que é o que eu entendo um pouquinho aí. Isso. Muito bem. Professor Rodrigo, então começando eu lhe pergunto, como é que surgiu e quem são ou quem foram os pioneiros dessa modalidade da psicologia? Vamos lá, né? Então, falar um pouquinho de história aí da psicologia, né? A gente tem, né, como grande nome aí, né, da psicologia comportamental, análise do comportamento, o Skinner, né? Esse é o grande nome, né? Obviamente tem outros, né? Eu não vou sair citando aqui porque provavelmente vou deixar alguém de fora e vou cometer uma injustiça, né? E falando mais especificamente de Brasil, nós temos o Keller, que foi quem trouxe a psicologia comportamental, o behaviorismo do Skinner para o Brasil. Isso mais ou menos na década de 60. Até então, as faculdades, graduação de psicologia estudavam os autores europeus, né? Piaget, Freud, Jung, e só com a vinda do Keller para cá que começou-se a estudar análise do comportamento. Então, ele tem um papel fundamental aqui no Brasil, né? E os primeiros psicólogos brasileiros a estudarem com ele, né, obviamente, fizeram um trabalho fenomenal difundindo aí a análise de comportamento no Brasil. E tem alguns bons nomes aí, mas eu também vou evitar sair citando, né, porque vai acabar esquecendo algum e cometer injustiça. Mas eu vou citar um em específico, porque agora, no mês de julho, nós tivemos o falecimento dele, que é o professor João Cláudio Todorov. Ele faleceu no mês de julho, e ele é um desses psicólogos, né, que ajudou, né, a difundir a análise de comportamento no Brasil desde o início lá, né, e com contribuições maravilhosas, né, diversas publicações, então acho que vale a pena mencionar aqui o nome dele, né. Agora, falando, né, mais especificamente da análise de comportamento, né, eu acho sempre importante esclarecer para as pessoas que tem uma diferença grande aí na psicologia do Skinner, né, na análise de comportamento, no behaviorismo Skinner, com o behaviorismo que antecedeu ele, que é o do Watson. As pessoas frequentemente confundem os dois e suas ideias. Então, eu acho sempre importante, quando falar de um, falar de outro, pelo menos no momento, para diferenciar, para esclarecer para as pessoas que não tiveram um estudo mais aprofundado, ou só ouviram por alto, saber diferenciar uma coisa da outra. Então, veja bem, o Watson, ele veio com um manifesto, com a proposta, o manifesto do Watson, né, a proposta de mudar o foco da psicologia, né? Até então, a psicologia era voltada para a mente, para as estruturas mentais, as dinâmicas dessas estruturas, as teorias eram todas formuladas em cima disso. E o Watson falou, não, a gente não... Vamos mudar isso aqui, vamos fazer diferente. Porque a mente a gente não observa, vamos trabalhar com aquilo que a gente observa. E aí criou a psicologia estímulo-resposta, né? Uma contingência de dois termos. E essa a ideia teve, obviamente, seu mérito, foi interessante, mas é muito aquém, é muito pouco comparado ao que o Skinner, que veio depois, propôs, né? E às vezes a gente vê essa confusão. Enquanto o Watson falou, não, vamos só trabalhar com o que a gente observa ali, né? O ambiente, a resposta, o estímulo, a resposta, né? O Skinner falou, não é só isso. Por quê? Aí vem uma das frases mais famosas do Skinner. Não é só estímulo-resposta. Por quê?
O homem, ele não é um ser que só responde ao ambiente, ele atua no ambiente, ele promove mudanças no ambiente e é, por essas mudanças, influenciado. Então, ele já avançou da psicologia estímulo-resposta para a psicologia estímulo-resposta-consequência. Ele já colocou um terceiro termo aí. E esse terceiro termo é extremamente complexo. Você vai falar de ele observou diversos princípios de comportamento que envolvem só essa relação de comportamento, né, de resposta e consequência. Então, aqui é muito importante a gente já entender que já tem uma diferença enorme. Né? A frase dele, né, o homem atua sobre o mundo, modificando e sendo por ele modificado. Então, já cria uma complexidade maior. E, além disso, ele coloca que as respostas, os comportamentos, não é só aquilo que é observável diretamente. Ou seja, não é só aquilo que a gente vai ver a outra pessoa fazendo como uma resposta motora, mas também aquilo que acontece embaixo da pele, né? Sentimentos, emoções e pensamentos. Frequentemente você vê pessoas falando que Skinner não falava sobre pensamento, que a análise do comportamento não trata pensamentos. Isso é falso, essa é uma informação que não é correta. Não existe terapia comportamental que não vai trabalhar pensamento. Simplesmente não existe. Tá? Então, assim, é algo que o pensamento é parte da resposta, se não a resposta em si, né? E ela precisa também ser analisada, também ser estudada, também ser identificar as relações que existem com seus antecedentes, com seus consequentes, né? Para poder entender como é que as pessoas pensam, né? O que leva elas a pensarem assim, a frequência com que elas pensam dessa forma, e identificar como é que isso pode ser mudado, né? Então, na terapia comportamental, isso vai ser sempre objeto de estudo, de trabalho, sim. E às vezes as pessoas falam que não, comportamental não trabalha com pensamentos, isso não é assim, não. Isso não existe. Né? Então, acho importante esclarecer isso, né? Então, essa diferenciação é muito importante, né? Ainda hoje, né? Eu espero que com o tempo não se faça mais necessário fazer essa distinção, mas ainda hoje eu acho que é importante diferenciar o Watson de Skinner, porque faz-se essa confusão muito frequentemente. Sem dúvida, eu tenho certeza que para a nossa audiência essa diferenciação vai ser fundamental, vai ser É. muito importante. Só mais um ponto, né, que eu acho importante. Eu falei do Brasil, né, vindo para o Brasil análise de comportamento com o Keller, né? O Brasil hoje é, fora os Estados Unidos, o grande centro da análise de comportamento. Depois dos Estados Unidos vem o Brasil, né? A quantidade de profissionais, tanto na área da prática, quanto eu acho que principalmente no pessoal da pesquisa, dos laboratórios, eles são extremamente competentes, os trabalhos deles aí são publicados e difundidos mundo afora de altíssima qualidade. Então, estamos muito bem aqui no Brasil em termos de análise de comportamento, muito bem representados por excelentes profissionais. Que coisa boa. Excelentes profissionais como o senhor, professor Rodrigo. Sempre. Eu sou só o prático, né? Eu falo para o pessoal, ó, tudo que eu faço aqui no consultório é baseado no pessoal que produz o conhecimento, né? No pessoal que publica, né? Os nossos professores lá das universidades, como eu citei o Todorov, por exemplo, né? E tem outros, obviamente, né? É em cima do trabalho deles que a gente faz o nosso. A gente pega aquilo que eles escrevem, publica e fala, opa, vamos fazer funcionar isso aqui na clínica. Sabe? Então, assim, o mérito do conhecimento é todo deles, a gente só aplica. Muito bem, mas é uma boa aplicação. Professor, de modo geral, até por influência da mídia, né, e outros meios de comunicação, quando a gente fala em psicoterapia, as pessoas imaginam aquela cena clássica. O divã, né, com aquela manta bonita, né, imaginam, na verdade, o consultório do Freud, né, na frente. É. A pergunta é a seguinte, né? Na psicoterapia comportamental, o cliente, o paciente, pode esperar encontrar um cenário assim? Não, difícil. Pode ser até que encontre um profissional que resolve fazer seu consultório assim, mas normalmente não, né? Essa imagem, ela é clássica, né? Ela é realmente aquilo que as pessoas entendem
sobre psicoterapia, sobre psicologia, né? Aquelas que não tiveram contato mais aprofundado, né? Eu, particularmente, eu tenho aqui em casa um negócio que eu ganhei da minha mãe e do meu pai, quando eu montei meu apartamento, que é um quadrinho assim com essa cena, né? Do psicólogo lá, o divã, a pessoa deitada, né? Eu achei bonitinho, deixei ali no canto, né? Mas não é assim lá no consultório, e na maioria dos consultórios de análise de comportamento não é assim, né? Então, assim, ela é muito mais próxima, né? Assim, só esclarecendo um pouco mais, né? Essa imagem que é passada, né? Muitas vezes também, e também a gente vê em filmes, séries e tudo mais, né? Muitas vezes é ali o psicólogo, o cliente, o paciente falando, né? E o psicólogo lá ouvindo, né? Aí Às fazem vezes até nas costas dele. e às vezes fazem sátiras até com, né, obviamente sátiras, porque profissional nenhum de respeito vai fazer isso, né, mas fazem a sátira, que o psicólogo fica lá dormindo enquanto o paciente está falando, aí ele acorda, né, claro que isso é uma brincadeira, né, mas os profissionais que trabalham, porque existem profissionais que trabalham dessa forma, é lógico que eles não fazem assim, né, mas na análise de comportamento não é assim. Na análise de comportamento, a dinâmica é isso aqui, né, é como nós estamos fazendo uma conversa aqui, né, obviamente aqui estamos fazendo por vídeo. Agora, na pandemia, fizemos muitas terapias por vídeo, por conta, né, da necessidade do afastamento, do medo das pessoas, né? Então, a dinâmica é essa, ela é uma entrevista, onde a gente vai conversando com a pessoa, né? Ela traz um problema, né? Ela fala um pouco sobre aquele problema e a gente vai fazendo perguntas sobre esse problema, tentando identificar, né? Aí já começa o trabalho, né, analítico, né? De começar a identificar quais são as variáveis que podem estar contribuindo para este problema, né? Entender o histórico de vida da pessoa, né? Às vezes fazer esclarecimento sobre questões que ela coloca, às vezes ela tem um entendimento inadequado sobre alguma coisa, né? E a gente tem que chegar e fazer isso, olha, não é bem assim, isso é mais assado, né? E vai explicando para a pessoa. Então, é muito mais próximo de uma conversa, como nós estamos tendo aqui, do que daquela ideia que é passado muitas vezes na mídia, né, do divã, a pessoa deitada, apesar de haver profissionais, né, de outras abordagens, né, que trabalham mais com esse modelo. O que não é problema, são modelos diferentes, né? A gente entende que na psicologia hoje existem diversas abordagens, elas têm suas divergências que vão desde a fundamentação teórica, né, a metodologia científica utilizada para formular essas fundamentações são diferentes, muitas vezes são conflitantes, e isso não é um problema. Na verdade, ciência se faz assim, né? É preciso ouvir as divergências, é possível fazer os questionamentos, fazer as discussões para que a ciência evolua, né? Isso leva tempo, as pessoas precisam entender isso, né? E o tempo que isso leva, muitas vezes, é mais de um ciclo de vida, né? São décadas, né? E a gente precisa ter paciência e ir ali fazendo, né? Então, você pode pôr o pessoal da comportamental desenvolvendo seus trabalhos aqui, o pessoal da psicanálise ali, o pessoal da humana, da transacional, para um dia, quem sabe, a gente não tem uma ciência mais com menos divergências, vamos dizer assim, né? Porque isso é natural, é inevitável. Toda ciência vai ter divergência, né? E, obviamente, se há divergência na fundamentação teórica, filosófica, vai haver divergência na forma de aplicá-las, né? Acaba sendo inevitável. Então, é por aí, sabe? A gente vai vendo como é que vai ser a psicologia comportamental um pouquinho mais agora conversando, e ela respondendo a tua pergunta, é isso. É uma conversa muito mais próxima a isso aqui que a gente está fazendo do que aquele modelo. Muito bom. Na psicoterapia comportamental, o senhor e, claro, seus colegas comportamentais utilizam testes ou instrumentos auxiliares? Se sim, quais são os mais utilizados? E se não, como é que o psicólogo comportamental utiliza a ferramenta de análise? Vamos lá. A principal ferramenta de análise do analista de comportamento é o que chamamos de análise funcional. O que é isso? Né? Bom, é a gente pegar ali as respostas, os comportamentos, né? Identificar eles, definir quais eles são, isso é uma questão muito importante da definição, e, ao mesmo tempo, identificar quais são as variáveis, né, as contingências, antecedentes, consequências, que contribuem para que esses padrões de resposta, esses padrões de comportamento, sejam mantidos no repertório da pessoa, né? Então, essa análise, chamamos de análise funcional, é a grande ferramenta.
A pessoa chega ao consultório e fala, eu estou tendo crises de choro, ou eu estou muito triste, estou muito depressivo, eu estou tendo uma crise de pânico. Enfim, qualquer que seja a queixa, a gente vai ali tentar definir quais são as respostas, ver a frequência com que elas acontecem. E através dessa conversa que eu falei, né, dessa entrevista, a gente vai identificando ali quais são as variáveis que podem estar contribuindo para a manutenção desse repertório. E aí a gente vai, né, em cima dessa análise funcional, em cima do entendimento que nós temos dos princípios comportamentais que regem o comportamento, né, propor algumas mudanças. E, à medida que a gente propõe, a gente avalia se teve efeito na resposta. Então, a gente está sempre ali meio que experimentando, né? A gente vai testando. Então, vamos tentar mudar isso aqui. Aí a gente muda, observa. Teve mudança? Opa, qual é a nova análise, então? Então, temos uma nova análise aqui, temos uma nova variável aqui influenciando nessa resposta. Fazemos de novo. Teve mudança? Opa, vamos fazer uma nova análise. Opa, não teve mudança, então essa variável aqui não está funcionando. Por que ela não está funcionando? Deveria funcionar? Então a gente vai tentando ali entender, baseado nos princípios, o que está controlando. Esse é o grande instrumento, né? Qualquer trabalho na análise de comportamento vai ter a fundamentação em cima de uma análise funcional. Mas não é o único, obviamente, tem outras. Você é o grande especialista aí da área de biofeedback. O analista de comportamento também utiliza aparelhos de biofeedback como instrumentos, como material que vai ser útil, né, para a observação das respostas fisiológicas da pessoa. Né? Se a pessoa está entrando em ansiedade, ela está diminuindo, ela está conseguindo controlar isso, ela não está, né? Quais são as situações onde isso aumenta? Então, é um instrumento que pode ser útil também. Né? A gente utiliza, os analistas de comportamento utilizam muito também relaxamento, em especial o relaxamento progressivo de Jacobson, que é bem difundido aí entre os analistas de comportamentos. Não é o único, tem outras opções, mas eu falo desse porque esse você vê muito ele na literatura, né? Onde a gente ensina as pessoas, né? Através de, e aí volta, né? Através de instrução, né? Voltando àquela prática do consultório. Não é só a gente ouvir, a gente está ali instruindo, olha, você vai utilizar essa técnica, a gente explica o que ela é, como ela funciona, a gente dá o passo a passo para a pessoa, a gente faz no consultório, para a pessoa treinar, fazer aquilo ali. É uma técnica que vai ajudar as pessoas a diminuir as respostas de ansiedade dela, obter um maior controle em situações onde ela fica estressada, nervosa, agoniada, ansiosa de uma forma geral. Então, tem relaxamento progressivo de Jacobson. Ixi, tem mais. Eu posso falar role-playing, né? Eu sempre eu esqueço a tradução. Eu falo role-playing o tempo todo que eu penso no inglês. Mas é o treino de respostas, né? Encenação, né? Onde você encena uma situação com a pessoa onde ela tem dificuldade, né, de se colocar. Né? Então, só para citar um exemplo, ontem eu estava conversando com um rapaz e ele estava me contando da última briga que ele teve com a esposa. E esse é o padrão de comportamento lá do relacionamento deles. Eles frequentemente brigam. E muito dessas brigas se dá por conta da inabilidade dele de se colocar. Né? Ele não tem um repertório verbal que facilite a comunicação no momento de lidar com divergências, com problemas do relacionamento. Ele normalmente tem um padrão de comportamento agressivo. Então, ele se coloca de uma forma mais agressiva. Então, eu tenho treinado muito com ele, né? Como ele pode se colocar, como ele pode verbalizar as frustrações, as discordâncias deles de uma forma que seja mais assertiva. E a gente faz isso com esse treino, com esse role-playing. Né? Então, é uma técnica. Tem muita, tem técnica para dar com pau. Você acha aí livros enormes, né? Tem um do Cabalo, se eu não me engano, é um catatal aí de 500 páginas, né? Que fala lá um monte de técnicas. Tem diversos livros aí falando de técnica. Então, assim, tem opção, tem bastante opção aí para lidar. Com crianças, né, a gente faz muito a questão de orientação aos pais, né, uma psicoeducação que chamam, né, que é esclarecer sobre psicologia. Então, a gente ensina para os pais princípios de comportamento, como é que funciona reforço, como é que funciona extinção, modelagem de comportamento, né, para que eles possam ali, lidando com a criança, auxiliar no processo psicoterápico, desenvolvendo determinados padrões de resposta que a gente pensa ser interessante para a criança. Então, assim,
tem muita opção, né? Os testes que você perguntou não costumam ser, né, muito utilizados. Pode ser utilizado, claro, os testes têm suas funções, claro que tem, né? Eles são feitos baseado em muito estudo, muita pesquisa, metodologia, então é óbvio que eles têm as suas funções, mas não costumam ser utilizados pelos analistas de comportamento. Normalmente, quando eu recebo lá no consultório, as pessoas vêm muitas vezes já de um neuropsicólogo com um laudo psicológico, que ali a gente pega uma série de informações que são úteis, né? Mas não costuma, e a gente tenta encaixar ali na nossa análise funcional, né? Mas não costuma ser a forma como os analistas de comportamento trabalham. Muito bem, muito bem. Sr. Rodrigo, para algumas pessoas, quando a gente fala em análise de comportamento, vem no pensamento a ideia do adestramento, né? Aquele adestrador do circo que condiciona o animal para fazer alguma coisa que foi treinado, coisa desse gênero. Uhum. Como é que funciona a modificação comportamental em pessoas? Embora o senhor já tenha respondido parcialmente na pergunta anterior. Vamos lá, né? Acho que o primeiro acho que é interessante a gente falar por que as pessoas têm essa ideia. Bom, gente, primeira vez que eu tive contato com análise de comportamento na graduação foi no laboratório, foi com rato, né? Vamos estudar, era PGE o nome da matéria, né? Psicologia Geral Experimental, né? PGE 1. Aí o professor chega, ó, nós vamos para o laboratório, nós vamos lidar com rato. Então, o primeiro contato é ali, né? Foi ali, pelo menos comigo, né? Com rato, para aprender princípios de reforço, né? Então, os estudos propostos lá atrás para o Skinner, né? Foram feitos com ratos, pombos, né? E o objetivo era entender os princípios de comportamento, né? A ideia é que era avaliar se esses princípios de comportamento, né, que eram observados ali com ratos, pombos, se aplicavam a seres humanos, né? E a resposta é sim, eles se aplicam. Ah, mas como assim? Né? É a mesma coisa? Não, não é. Não. Espera aí. Não estamos dizendo que o comportamento de um rato, de um pombo, é a mesma coisa do comportamento do ser humano. Existe uma diferença na complexidade enorme, absurda, né? Mas não é porque existe essa diferença, né, na complexidade do comportamento que não podem haver princípios universais. Princípios que vão funcionar lá com o rato, com o pombo, e também vão funcionar com o ser humano. E aí, só fazendo uma pausa aqui, né? Voltando, o Skinner, né, falou das respostas, mas também falou das respostas que acontecem aqui dentro, dos pensamentos. Praticamente todos os livros dele, boa parte dele, tem um capítulo lá que é só pensamento, né? E as pessoas muitas vezes voltam, não tem pensamento, né? E, obviamente, a gente sabe que o pensamento complexo que o ser humano tem não é observado nesses animais. Então, né, se tem algum tipo de pensamento, ele é muito menos complexo do que o que existe no ser humano. Então, assim, a gente tem essa história aí de aprender a análise do comportamento, os princípios de análise do comportamento no laboratório, com ratos, com pombos, e muitas pesquisas ainda hoje são feitas com ratos e pombos, porque é importante identificar esses princípios, né? E avaliar se eles são universais ou não. E a gente tem visto que muitos são, a maioria é, apesar da diferença na complexidade. Eu gosto sempre de fazer uma analogia sobre isso, porque existe muita resistência para aceitar isso, né? Não, mas eu não sou um rato, eu não sou um pombo, eu sou um ser humano, é diferente. Mas pá, vamos pensar assim, falando de ciência, né? Uma criança, ela senta ali na areia da praia, ela monta um castelinho de areia. Um engenheiro, ele faz uma obra arquitetônica, ele constrói um arranha-céu, uma ponte. Obviamente, o castelo de areia e a ponte, o arranha-céu, são bem diferentes. Existe uma diferença enorme na complexidade. Mas não existem leis da física que dizem se esse castelinho de areia ou se essa obra arquitetônica vai ficar em pé ou vai cair. Não são as mesmas leis? Com Ou são leis certeza. diferentes? Sabe? A gente pode citar outros exemplos, como uma pedra que rola ladeira abaixo, se eu solto uma coisa aqui, ela cai, e um Boeing, um passarinho, não é? Por que a pedra cai? Por que o avião plana, ou o passarinho voa, ou o avião voa? Ora, são objetos bem diferentes. Porém, existem leis da física que vão ser... A mesma lei vai ser aplicada aos dois casos.
Então, assim, o objetivo, né, é entender, né, os princípios comportamentais, né? E faz-se o experimento lá com ratos, com pombo, porque é muito mais fácil você colocar eles num laboratório, ter o controle experimental necessário, do que fazer com um ser humano. Com um ser humano já a gente perde boa parte do controle, né, das variáveis que precisam ser controladas. Então, assim, é importante, né, o experimento com esses animais, porém não quer dizer que entendemos que esses animais têm o mesmo tipo de comportamento, a mesma complexidade de comportamento dos seres humanos. Então, assim, é diferente, né? Quando a gente vai para a terapia, obviamente, né, é diferente do experimento, né? Lá no experimento, eu uso como reforço água para pombo, para rato, né? Eu não vou ficar dando água para o meu cliente tentando reforçar o comportamento dele, né? A gente vê, né? A gente vai identificar o quê? Outros reforços, outras variáveis que são reforçadores para respostas dele e tentar utilizar esses reforços para tentar para manter o comportamento que a gente quer manter, para modificar um outro comportamento. Então, assim, é bem diferente, né? Sem falar que, principalmente na terapia adulta, o treino é muito mais, vamos dizer, a terapia ela é muito verbal, né? Então, em termos de orientação, de esclarecimento, para que ela própria possa modificar, né, promover mudanças no repertório, né, e ser influenciado pelas consequências que essas mudanças vão oferecer, né? Então, assim, é bem diferente, né? Eu gosto sempre também, Ivo, de falar sobre um pouco sobre a evolução, né, da ciência, né? Porque existe muita resistência, né? Não, né, eu fiz alguns esclarecimentos aqui, mas muitas pessoas vão, não, é diferente, não tem como, não dá para ser, não tem como a gente pegar o comportamento do rato e comparar, ok. Mas as pessoas precisam ter um pouco, né, de paciência, né, um pouco mais de visão sobre a coisa, né? Ao longo da história, nós tivemos aí diversas questões que foram colocadas por cientistas, pensadores, que, a princípio, causaram muita rejeição. Eu gosto sempre de citar Galileu, que 1600 e eu vou ver aqui a colinha que eu pus aqui, 1630, ele propôs que o homem não era o centro do universo e por uma questão principalmente religiosa, né, mas por outras questões também, teve muita rejeição. Queriam queimar o cara, né? Ameaçaram colocar ele na fogueira. E Sim. ele falou: não, não, mentira, não é nada disso. Né? Anos depois, conseguiu se comprovar isso, né? E apoiando as ideias dele, se não me engano, foi Copérnico. Né? O Darwin, né? 1859, a teoria da evolução das espécies. Olha só, nós estamos falando de 1859, mais de 100 anos já, hein? Estamos falando de 100, pode não dar para 60, 160 anos já, né? A teoria da evolução da espécie, até hoje, tem muita resistência. 120 Verdade. anos depois, né? Muitos colégios não ensinam a teoria da evolução das espécies. Elas ensinam a teoria do criacionismo, né? O homem como um ser divino, a imagem criada, a imagem de Deus. Não é um problema, né, haver essa teoria, né? Mas quando se tem muita rejeição a uma ideia nova, isso pode atrapalhar a evolução de uma ciência, né? E muitas vezes essa rejeição se dá por conta de crenças, de valores familiares, de cultura, aquilo que já é considerado como certo numa sociedade, né? Então, a análise do comportamento passa por isso, pelos experimentos com ratos e pombos, que muitas vezes eu não sou um rato, eu não sou um pombo, meu comportamento não é igual ao dele, né? O Skinner, na última palestra que ele deu antes de morrer, é muito legal, fica aí a dica para quem tiver interesse, você acha no YouTube, pode colocar lá a última palestra de Skinner, APA, que é a APA, né, American Psychological Association, ela fez uma homenagem a Skinner e deu para ele um espaço lá para ele falar, né? E o Skinner é extremamente polêmico, né? Então, em muita coisa. E aí ele falou, né? E aí uma das colocações dele que eu acho muito legal é a seguinte, ele fala assim, né? Ora, se até hoje, isso em 1990, né?
a gente tem muita resistência para as pessoas aceitarem que o organismo é selecionado pelo ambiente, né? Um processo de seleção natural, a teoria da evolução da espécie dele. Imagina o tempo que vai levar para as pessoas aceitarem que o comportamento desses organismos também é selecionado pelo ambiente, né? Ou seja, né, ele já entende que a proposta dele, a visão dele, é polêmica e não vai ser de fácil aceitação, que vai levar tempo para isso ser aceito. Porque o que ele está falando é, né? Ora, existe resposta, existem antecedentes, existem consequências, e é a interação disso aqui tudo, né, que vai, né, modelar, que vai definir como é que o comportamento vai ocorrer, né? Então, existe uma seleção de comportamento pelo ambiente, né? E ele já coloca aí, fazendo a comparação com Darwin, né? Então, assim, é legal, é bastante interessante, né, entender isso, ter um pouco, né, de perspectiva e entender que as ideias polêmicas, às vezes, são difíceis de serem aceitadas, mas precisam ser analisadas de uma forma mais fria, mais calma, né? Mais criteriosa. Então, acho que isso é importante para as pessoas, né? Verdade. Muito importante. Só, Rodrigo, como é que o psicólogo comportamental lida ou analisa, digamos assim, com aspectos da personalidade do cliente? Porque certamente o senhor recebe no seu consultório clientes paranoicos, clientes delirantes. E como é que se lida com isso na É, comportamental? vamos lá, né? A personalidade, as teorias da personalidade, né, são uma forma, né, de entender o fenômeno diferente da análise de comportamento, né? Uma definição que eu gosto da análise de comportamento é que a análise de comportamento é uma forma de se entender o fenômeno, o objeto de estudo da psicologia, né? Então, muitas vezes quando falam assim, né, em personalidade, ela tem uma personalidade agressiva, né? Aí, ok, mas o que define a personalidade agressiva dela? Uai, o comportamento dela é agressivo. Uai, tá, mas então ela se comporta de forma agressiva por conta da personalidade agressiva? Ok. Mas por que da personalidade agressiva? Ué, mas por conta do comportamento agressivo? Então, fica uma explicação redundante, cíclica, que para a análise do comportamento não é válida, simplesmente não é aceita, né? Então, a gente entende que essa explicação não vai ajudar a gente. Então, a gente busca, né, entender, peraí, a gente observa o padrão de comportamento agressivo. Eu acabei de citar um exemplo lá do rapaz que tem uma dificuldade na hora de comunicação, na hora de se relacionar com sua esposa, de discutir questões polêmicas, discutir questões em que há divergência. Agora, quais são as variáveis que a gente observa ao longo da vida, da história de vida dessa pessoa, ou presentes na vida dela cotidiana, atual, que podem estar contribuindo para esse padrão de resposta? A déficit comportamental, a falta de repertório, então vamos treinar, né? Sim. Há variáveis que fazem com que ela perca o controle. Opa, vamos então atuar em cima dessas variáveis, vamos diminuir o poder aversivo delas, vamos ver como ele pode se comportar para diminuir o poder aversivo dela, reformular ideias, né? Reformular regras, né? A gente fala muito em regras, né? Nossos comportamentos operantes privados, né? Então a gente vai através da terapia, né, fazendo questionamentos, esclarecimentos para tentar reformular um pouco o que a pessoa pensa sobre determinadas situações, né? Então, um exemplo comum é o tema traição. Boa parte das pessoas entendem traição como sendo uma coisa extremamente aversiva. Boa parte das pessoas falam, eu nunca vou aceitar ser traído. Então, ela tem uma regra, né, sobre traição, que define o valor disso, o quanto isso é aversivo, né? E se em um momento ela se encontra numa posição de ter sido traída, ela tem uma escolha a fazer, né? Ela vai aceitar a traição e tentar remontar o relacionamento dela, ou ela vai se separar, né? Muitas vezes ela busca terapia por causa disso, né? Se a opção dela for manter o relacionamento, a gente vai ter que ajudar ela a reformular os conceitos que ela tem sobre traição, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí, né, sobre aquilo que ela pensa sobre traição, né? Então, assim, o que eu quero dizer é
que, voltando à sua pergunta, né, a questão da personalidade, eu fugi um pouco ao tema, mas que eu empolgo com as coisas aqui, análise de comportamento, né? Se ela tem um padrão agressivo, né, as explicações para esse padrão não estão na personalidade dela, e sim no histórico de vida dela, né, e sim no ambiente em que ela foi criado, em como ela foi desenvolvendo esse repertório, no ambiente atual, né, e a gente quer mexer nessas variáveis para tentar mudar esse padrão de resposta que provavelmente está sendo, de alguma forma, prejudicial para ela, né, senão ela não estaria ali. Né? Então, a gente não entra muito nessa questão da personalidade. E é interessante, porque as pessoas falam assim, como assim você não acredita em personalidade? Né? Como assim você não acredita em mente? Né? Gente, como eu disse, a análise de comportamento é uma forma de se entender o objeto da psicologia. Uma forma. Existem outras? Existem. Como eu disse, diversas teorias da personalidade estão aí e são utilizadas por outros profissionais que têm uma forma diferente. Então, volto a dizer, não é um problema essa divergência. Né? É natural, a ciência vai se desenvolver e com o tempo vai haver menos divergência. Mas a análise de comportamento não trabalha com ela. Né? E aí fica, né, a questão. Quem está certo, quem está errado? Bom, o tempo vai dizer, né? A ciência vai se desenvolver, né? Hoje o importante é haver aceitação de que há profissionais que entendem de uma forma e profissionais que entendem de outra, né? As pessoas são livres para buscar o profissional em que elas confiam, a forma de tratamento que elas acham interessante, e aí cada um vai fazendo o trabalho seguindo a sua fundamentação, não tem problema nenhum. Mas para nós a personalidade fica um pouco de lado, vamos dizer assim. É muito interessante essa questão do certo ou errado, né, professor? Porque normalmente a pessoa pensa matematicamente um certo e um errado, né? E desconsidera que existem modos de fazer que não são nem certos nem errados, né? Então, por exemplo, Perfeito, perfeito. se eu Concordo. escuto o hino nacional tocado pela bandinha da Polícia Militar, ou se eu escuto a fantasia triunfal sobre o hino nacional, eu tenho a mesma música com duas execuções completamente distintas e nenhuma Sim, das duas está errada e nenhuma das duas está certa. São só sim. modos diferentes de executar a mesma coisa. Né? É. E não é problema as pessoas terem suas preferências também. Acho que Correto. isso precisa. Hoje a gente vive uma situação no nosso país, né, de divergência política, onde é impressionante, as pessoas não aceitam que o outro pensa diferente. E que tem outra Todo, preferência. todo mundo quer democracia, mas desde que você concorde comigo. Né? Mais ou menos isso. Mais ou Não, menos não isso. pode. Peraí, calma, né? Peraí, né? Então, assim, e às vezes isso acontece na ciência também, né? Não, peraí, são perspectivas diferentes, são ideias diferentes, né? Vamos ver, vamos com calma, vamos analisar de forma mais fria isso aí, né? Exato. Exatamente. Muito bem. Vamos adiante então. Na sua clínica, professor, o senhor atende especialmente um público infantil, né? Então, o Hum. senhor poderia nos dizer, contar um pouquinho de como é feito o trabalho com crianças dentro da análise do comportamento? Vamos lá. Eu gosto, sempre que me falam, né, de terapia infantil, eu gosto de falar sobre a minha história, como é que eu fui atender crianças, porque tem a ver com como se atende criança. Quando eu estava na graduação, né, a partir do momento que eu me achei na psicologia, porque no início eu estava completamente perdido, né, mas quando eu me achei, falei, oh, eu gosto disso aqui, e era análise de comportamento, né, eu comecei a planejar ser psicólogo clínico, né, a princípio eu pensava de ir para a área de pesquisa, né, acadêmica, mas acabei optando para a área clínica, prática, né, e o objetivo era trabalhar só com adultos. No final da graduação, quando a gente faz os estágios, eu tinha a opção de escolher alguns estágios. E os únicos ofertados eram ou de outras abordagens, em um semestre específico, era ou de outra abordagem, ou comportamental infantil. Eu falei, não, vou pegar o comportamental infantil porque é comportamental, é minha praia. Né? E aí, fiz o estágio lá, e a professora que eu tive, a Simone Robalo, que era professora, era minha orientadora lá no estágio, ela falou, Rodrigo, você não vai atender crianças no semestre que vem, quando você formar? Eu falei, não quero ter isso. Mas, Rodrigo, você já tem habilidade para lidar com criança.
Essa habilidade eu tinha porque, ao longo da graduação, eu era professor de inglês. Eu trabalhava em curso de inglês e eu dava aula para adultos, crianças e adolescentes. Então, eu desenvolvi uma habilidade para ensinar crianças, para lidar com crianças, né? Habilidade de professor de criança. E eu falei, Rodrigo, você já tem a habilidade. Porque a diferença que tem é só a forma como você aborda. A habilidade você já tem, isso você não consegue em livro. Ou seja, você vai começar já na frente dos teus colegas, exceto aqueles que também já tinham habilidades, mas a prática de como lidar você já tem. Então, assim, quando a gente trabalha com crianças, a gente vai utilizar o mesmo conhecimento, a mesma fundamentação, né, e aplicar elas a crianças. E aí, essa aplicação se dá na habilidade, em como o psicólogo vai conduzir a terapia, né, para atingir os objetivos com uma criança. Então, por exemplo, a criança não começa assim. A criança não vai para o consultório de psicologia porque ela tem uma motivação. Dificilmente isso acontece em adolescentes. Criança não. Ela vai porque a mãe está mandando, o pai está mandando, o colégio está mandando. Esse menino está com uma dificuldade aqui, então vamos levar para o psicólogo. Então ela não quer estar ali. Começa aí. Ela quer estar em casa no videogame, no YouTube, que hoje é o que a criançada quer fazer, é tela, né? Sim. E, pô, vou perder meu tempo de diversão aqui para ir para psicólogo toda semana, uma vez na semana, duas, se for o caso, né? Enfim, não quero. Então, o primeiro trabalho do psicólogo é conquistar essa criança. A primeira coisa que esse psicólogo tem que fazer nem que seja conquistar sem nenhum objetivo literário, mas no sentido, aqui vai ser legal, aqui você vai se divertir. A partir do momento que você consegue isso, né? E você faz através de atividades, de jogos. Obviamente, você tem que observar a faixa etária da criança e o nível de maturidade dela. Né? Quando você pega um adolescente, se você for propor um joguinho, ele fala, você está de sacanagem comigo, né? Eu não vou jogar isso aí, isso é coisa de criança. Né? Então, não dá para você fazer um joguinho com adolescente. Quer dizer, alguns dá, porque alguns são mais infantilizados e até gostam. E você vai, né? Seja com um joguinho ou seja ali com a conversa, conquistar ela. Né? Então, você precisa conhecer o mundo dela. O que é que ela gosta de fazer? Ela gosta de videogame? Quais são os jogos que ela gosta? É importante você conhecer. Quanto mais você conhecer, maior vai ser a sua capacidade de conquistar e de intervir. Os ídolos dela. Quem são os youtubers? Hoje os ídolos são youtubers, né? A maioria, né? Então, na minha época eram os atletas, era o artista, o músico, não, agora é o youtuber, né? Mas é uma realidade, a gente precisa saber quem são os youtubers. Quem são aqueles que essa criança gosta. Se ela fala de um que você não conhece, você tem que entrar lá no YouTube e saber o que esse cara fala. Né? Por que esse cara conquista essa criança? Né? Filmes, séries, hoje está muito na moda séries, né? Quais são as séries que essas crianças jogam, assistem? Né? Então é importante ir lá assistir um pouco. Quanto mais você fizer, mais vai ser seu potencial. É claro que você não precisa, é claro que dificilmente você vai assistir todas as séries que todas as crianças assistem, não tem tempo para isso. Mas quanto mais você fizer, maior vai ser seu potencial de conquistar aquela criança, né, de entrar no mundo dela, de conversar sobre as coisas que a atraem, que a chamam a atenção, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí você vai aos poucos, né, formando um vínculo com essa criança, mostrando para ela que ela pode confiar em você, né? Que você não está ali para ser como o pai, a mãe dela, que tem que mandar nela e controlar o que ela faz, o que ela não faz, mas você está ali para ajudar ela a lidar com isso. Né? Quando você consegue mostrar para a criança que você vai ajudar ela a lidar com a chatice que a mãe propõe. Oh, minha mãe me enche o saco, fica mandando eu fazer dever. Ah, minha mãe não deixa eu brincar. Ah, meu pai me dá bronca. Quando você consegue mostrar para ela que você vai conseguir ajudar ela a lidar com isso, ela começando a entender os benefícios que ela tem ali, aí ela já começa a ter uma motivação para a terapia. Opa, aqui eu vou conseguir isso. Pô, digo, eu queria jogar. O jogo é um instrumento que pode ser extremamente prejudicial e, ao mesmo tempo, pode ser uma grande arma para o psicólogo, porque você pega crianças lá que são viciadas no jogo e só querem jogar, 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 e ficam ali
E isso atrapalha uma série de coisas, né? Uma criança que eu atendo entra, acorda de madrugada para ligar lá o computador e jogar. Sim, A mãe descobre, de manhã cedo ele está lá, zumbi, jogando. Né? Não consegue ir para aula, dorme na aula, enfim. Mas a gente pode usar esse jogo como um reforço para outros comportamentos que a gente quer inserir no repertório dele. Então a gente coloca, olha, você vai poder jogar em tal hora se você fizer isso aqui, né? sim. E a criança, opa, então quer dizer que eu vou poder jogar? Minha mãe não deixa. Eu falei, não, calma aí. Vamos lá, você consegue fazer isso aqui? Dá para ser? Deixa que eu converso com sua mãe. Aí você conversa com a mãe, você explica. Então, aí entra, né, o papel do psicólogo fora, não é fora consultório, mas além da criança, né, onde você vai orientar os pais, ajudar eles, né, a mudar a forma como eles lidam com as crianças, né? Castigar, não castigar, né? As pessoas sempre pensam, como é que eu castigo? Como é que eu faço isso, né? O Skinner foi um grande estudioso da punição e, ao mesmo tempo, um grande... qual que é a palavra, gente, que eu estou procurando? Opositor. Ele sempre colocou a punição como sendo algo a ser evitado ao máximo, porque traz consequências que não são boas. Então, às vezes as pessoas, Skinner gosta de punir, né? Às vezes as pessoas falam, nesse comportamento vai estudar punições, castigos. E não, a gente estuda isso como forma de entender, né, o fenômeno. Mas a gente tenta evitar isso ao máximo no consultório. Né? O que a gente quer é trabalhar com reforços, né? Trabalhar com como a criança pode desenvolver repertório, né? Para ocupar o lugar de outras respostas que estão presentes. Né? Então, a gente tenta trabalhar mais ou menos dessa forma. A gente faz orientação aos pais, né? De como fazer, de como agir, como atuar. A gente vê muito frequentemente os pais, na hora de atuar sobre um comportamento inadequado da criança, eles confundem agressividade com firmeza. Então, a criança apronta uma coisa, faz uma arte, coisa de criança, a criança faz mesmo, não é inevitável. Né? Aí o pai vai lá e desce a lenha, né? Uma bronca daqueles, aquele blá, 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 e brigando, apontando o dedo. Gente, uma coisa é você chegar lá e falar, olha, isso não pode, isso está errado, não é assim. Outra coisa é, isso não pode, isso está errado, isso está assim. Não tem porquê esse comportamento agressivo, né? Então, assim, você orienta o pai, você pode ser firme, você pode manter, olha, meu filho, você não vai jogar agora. Você deixa ele espernear, você deixa a criança espernear, deixa ela se jogar no chão, deixa ela... E depois, quando ela se calmar, você vai lá e lida. Mas você tem que manter a calma. Então a gente orienta os pais, né? Mantenha a calma. Você pode ser firme e calmo ao mesmo tempo. Você Sim, pode não permitir que ele faça uma coisa e calmo ao mesmo tempo. Não precisa brigar, não precisa chegar e ter aquele falatório. Porque quando começa o falatório, na terceira frase a criança já está tapando os ouvidos, já não está ouvindo mais nada. Ela está respondendo muito mais a propriedade aversiva do gesto, da tom de voz alto, do que ao conteúdo do que está sendo dito. Ela não está mais prestando atenção naquilo. Ela só está verdade. ali preocupada, nervosa com o que o pai vai fazer daqui a pouco. Então a gente orienta os pais, né? Além dos pais, é muito importante o colégio também, né? Os colégios que se dispõem a receber a gente, conversar com a gente, e aí eu coloco uma coisa muito importante, tentar fazer o que a gente propõe, porque o psicólogo precisa entender que o colégio está lá com uma cacetada de crianças. Não é viável para um colégio fazer tudo aquilo que o psicólogo acha que é importante o colégio fazer. Uma coisa é, ó, precisa ser feito isso, outra coisa é o que é viável para o colégio. Então, o psicólogo precisa entender isso. Né? Às vezes a gente ouve, né, do pessoal do colégio, pô, o psicólogo está exigindo, que eu converso às vezes com um orientador educacional, um orientador pedagógico, um coordenador, pô, o psicólogo está exigindo que eu faça isso. Ah, mas espera aí, ele está mostrando, né? Então está faltando um pouco de habilidade na comunicação. Ele está mostrando o que é importante. Agora, ele precisa entender que nem sempre é viável, né? O professor está ali na sala com 40, 50 alunos, né? Como é que vai fazer isso o tempo todo? Não dá. Então, ele vai fazer na medida do possível. Né? Então, o importante é o colégio entender isso. Até mesmo com os pais, né? Até mesmo com os pais, né? Às vezes eu discuto com... Eu tenho crianças que eu atendo que também são acompanhadas por psiquiatra.
E isso é uma coisa muito importante, né? Fazer o trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar, né? Onde o psiquiatra faz o trabalho dele, o psicólogo faz o trabalho dele, eles conversam, trocam informação para um poder ajudar o outro, cada um fazendo o seu trabalho, nunca um interferindo no do outro, cada um fazendo o seu, mas um informando o outro para que possa subsidiar o trabalho de cada um, né? Então, às vezes eu converso com o psiquiatra, o cara fala, pô, mas seria importante fazer isso. Eu falei, não, eu concordo contigo, é importante, mas você tem que entender. Agora, um exemplo, a criança, nós estamos numa pandemia, o pai e a mãe têm condição de saúde, estão morrendo de medo. Então, eu sei que para essa criança é importante socializar, eu concordo contigo, mas os pais não têm condição, os pais não têm coragem de pôr ela para voltar à aula presencial ainda. Então, eu entendo a importância, mas eu preciso entender que para os pais não é viável. Eles trabalham, eles estão lá em casa, estão em isolamento, tem um idoso na casa, com condição de saúde complexa. Então, assim, eu preciso entender que há uma dificuldade ali da família, né? E respeitar isso, apesar de eu concordar que a criança precisa ir para o colégio, né? Ela está numa fase, numa série de dificuldades sociais que ela precisa ir para o colégio. Mas eu preciso entender que os pais ainda não estão se sentindo à vontade, né? Então a gente precisa ir conversando e entender que há limitações, né? A gente precisa da colaboração do colégio, a gente precisa da colaboração dos pais, mas a gente também precisa entender que o colégio, os pais, eles têm suas limitações, suas dificuldades, suas peculiaridades, né? Como eu disse, né, eu trabalho muito com crianças, né, comecei daquela forma como eu falei, atendo adultos também. Boa parte dos adultos que eu atendo são pais dos meninos que eu atendo, porque eles começam a perceber que às vezes a dificuldade é deles. Aí eu falo, não, então vem cá, vamos começar a sua terapia para você começar a lidar com a sua dificuldade? Ok, vamos. Então, boa parte dos adultos que eu atendo são pais de crianças que eu já atendi, ou atendo, né? Então, assim, é importante, né? É importante fazer esse trabalho, né, em conjunto, unir a família, unir o colégio. Quanto mais ajuda, se tiver outros profissionais envolvidos, psiquiatra, psicopedagogo, fono, todos os profissionais que muitas vezes são envolvidos na dificuldade de uma criança, quanto mais tiver a união desses profissionais, a conversa, a troca de informação, melhor vai ser o resultado, não tem a menor dúvida disso. Verdade. Fisioterapeutas, né? Eu como atendo com o Sim, biofeedback, eu tenho muito contato com fisioterapeuta também, que é sim, um sim. profissional que Uhum. assim, tem um papel muito importante para a gente, né? Que Sim, faz sem muito dúvida, sem sentido. dúvida, sem dúvida. Isso é importante. Às vezes as pessoas. Porque, às vezes, o que acontece? Tem uma certa briga de ego, né? Utilizando o termo psicanalítico aqui, né? Uma briga de egos, né? De vaidade, de quem é o profissional responsável pelo caso, né? Isso. Então, assim, eu sou o responsável, então todo mundo tem que seguir minha orientação. E peraí, gente, peraí. Não é assim. São profissionais diferentes, de fundamentações diferentes, ciências diferentes, que estão trabalhando o mesmo problema. Se esses profissionais souberem conversar, dialogar, discutir em igualdade, tá? Aonde eu acho importante isso, para chegar num consenso de como conduzir, isso aí vai atingir o objetivo de quem está pagando a gente, né? Do Verdade. nosso cliente que chega lá e está pagando cada um da gente. Agora, se fica nessa, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Essa pessoa vai falar assim, eu vou trocar um dos dois. Ou eu vou tirar daqui ou eu vou tirar dali. Senão, eu vou tirar um dos dois. E achar um lugar onde não tem esse problema. Tá? Então, assim, é importante, né? Os médicos, os psicólogos, os fonos, psicopedagogos, tenham um diálogo e saibam respeitar a área de um outro, né? E saibam chegar, né, a pontos comuns de como atuar, sabe? Porque isso é que vai atender o beneficiário, a pessoa que está pagando a gente. Sabe? Verdade. Senhor Rodrigo, estamos avançados no tempo aqui. Então, eu gostaria, assim, para a gente começar a se aproximar do final, que o Tá. senhor deixasse os seus contatos, o endereço da sua clínica. Seria possível? Sim, sim, sim. Vamos lá, gente. Olha, eu tenho um problema muito sério com o avanço da tecnologia
e já me cobraram Facebook, Instagram e todas essas outras. Eu não tenho nada disso. Eu tenho meu telefone. Eu, eu não sou tão velho, não, mas eu sou da moda antiga, sabe? Então, assim, o meu telefone para contato, tá? É o DDD 61 98122 4935. 98122 4935. Quando eu fizer a edição do vídeo, vou colocar isso escrito, aí vai Isso. ficar mais Pode, fácil. pode ligar, pode mandar mensagem. Se eu não atender, assim que eu puder, eu retorno a ligação. Tá? O consultório fica aqui na Asa Norte, no início da Asa Norte, ali perto do Brasília Shopping. E fico aí à disposição para quem quiser buscar o serviço de psicoterapia. Muito bem. O senhor queria dar mais algum recado para o nosso público, conversar mais alguma coisa? Eu avancei bastante no tempo, né? Eu gosto do assunto, então eu solto o verbo, eu saio falando um monte, né? Às vezes até fugindo um pouco ao tema, que eu me empolgo. Eu acho assim, gente, o que o público precisa saber é que se você for procurar um psicólogo, se você precisar de um psicólogo, quiser ser atendido por um psicólogo, pode buscar um analista do comportamento, como você pode buscar qualquer outra abordagem. Às vezes a gente vê alguns profissionais falando que essa abordagem só serve para isso ou só serve para aquilo. Frequentemente eu ouço falar que a análise de comportamento não trata determinados casos, diagnóstico. Essa informação não está correta, gente. Ela trata, sim, a sua maneira, né? Diferente. Então, eu já recebi ligação de uma pessoa que virou para mim: ah, você é o Rodrigo, uma amiga minha fez tratamento contigo, eu queria fazer também. Legal. Ela perguntou: qual é a sua abordagem? Eu falei: eu sou analista do comportamento. Ela falou: ah, eu não vou poder fazer contigo. Mas por que não? Porque meu médico falou que eu só posso fazer na abordagem X. Mas por quê? Não, porque ele disse que só essa abordagem vai trabalhar meus pensamentos. Aí eu falei: olha, eu sou especialista em análise de comportamento, então eu posso falar de análise de comportamento. A análise de comportamento vai trabalhar esses seus pensamentos, sim. Ele está mal informado. E quanto a outras abordagens, eu duvido. Como eu não sou especialista, eu vou só dizer que eu duvido. Que tem alguma que vai ignorar seus pensamentos. Então, assim, não é problema esse médico ter uma preferência por essa abordagem, assim como eu tenho pela minha. Claro. Agora, quando ele passa a informação de que essa está certa, aquela está errada, só pode essa, ele está ou mal informado ou mal intencionado. Verdade. Sabe? Então, o que eu quero esclarecer aqui: se você precisa de um psicólogo, se você quer um psicólogo, pode ir a um analista do comportamento, que ele vai trabalhar seus pensamentos, ele vai trabalhar qualquer que seja o problema, obviamente, dentro da área da psicologia. Perfeito, professor. Muito bem, doutor Rodrigo. A PsiTV BSB agradece imensamente a sua participação, foi engrandecedora, esclarecedora para toda a nossa audiência e disponibilizamos já o canal para quando o senhor quiser, quando o senhor sentir que quer falar alguma coisa, nós criamos o espaço, porque esse é o espaço da psicologia brasileira, ok? Muito obrigado e até a próxima. Ótimo, muito obrigado, bom dia a todos.